Você é apaixonado por mandarim? Você quer aprender mandarim e conquistar a sua vaga no mercado de trabalho? Gostaria de ter um salário alto em uma das economias de maior crescimento? Se você quer aprender os segredos para se tornar um profissional bem remunerado, trabalhando em qualquer área através do seu domínio do idioma chinês, então você está no lugar certo. Talvez você queira aprender mandarim mais rápido e colocar em prática, mas ainda não sabe o que fazer ou como começar. Talvez você esteja procurando exercícios para aplicar a teoria e sabe que precisa entender muito bem de chinês para poder alcançar os seus objetivos da carreira. Talvez você deseja entrar no mercado de trabalho como intérprete de mandarim, mas você ainda tem muitas dúvidas sobre os tons corretos. Pode ser que você até tenha tentado de fazer um curso, mas encontrou conteúdo pouco prático e objetivos, com muita enrolação. Talvez você às vezes ache que mandarim é um assunto chato de entender e que tem dificuldade de compreender o vocabulário da linguagem. Talvez você esteja empenhado com o seu progresso e que você já consegue desenvolver algumas conversações, mas tudo ainda é muito inicial e pelo que você viu no mercado de trabalho, isso não basta para você conquistar aquela vaga que você sempre quis. Pode ser que você até tenha entendido que é uma questão de conhecimento, que falta você estudos mais aprofundados para alcançar os seus objetivos. Eu acredito também que viajar pela China seja o seu sonho, poder usar o mandarim para conversar com os chineses, Entrar em um restaurante, pedir aquele prato de comida que você gosta, entender o mapa do metrô, as placas de rua, para fazer uma aventura incrível só porque você domina mandarim. Ou talvez você gosta muito de dorama chinês, você quer entender o que os atores estão falando. Ou mesmo você quer aprender as músicas chinesas, quer entender o que as letras falam. Talvez você já sabe cantar muitas músicas em chinês, mas você não sabe exatamente o que as letras quer dizer, porque às vezes as estruturas são bem diferentes ao português. E ou talvez ao assistir algum dorama você entende uma palavra ou outra, mas você não consegue compreender o diálogo todo. E nessas horas nem mesmo uma pesquisa no Google consegue te ajudar, porque não é fácil encontrar respostas que você está buscando. Talvez você sinta um desânimo quando a sua pronúncia ou a sua escrita não fiquem exatamente como você gostaria, e sempre com algum erro de tom que você não consegue descobrir como foi acontecer, e chega a pensar que talvez exista um dom para aprender chinês e que talvez não seja para você. Mas aí o amor pelo mandarim, por entender a língua, por se inserir na cultura, fala mais alto. E você sente lá no fundo que deve existir sim um jeito para conseguir melhorar. Você sente que é capaz e pode sim se esforçar para conseguir os resultados que tanto deseja. Então, achar um jeito de dominar a língua perfeitamente, sem mesmo ter algum tipo de formação tradicional, realmente facilitaria e muito o seu processo de aprendizado. Quem sabe você até sonha em conseguir um emprego no outro país, na China, por exemplo, e trabalhar com o que você gosta de verdade e ainda conseguir independência financeira. Pode ser até que você já esteja numa carreira com o mercado chinês, mas agora deseja expandir para melhores oportunidades, mas você não sabe por onde deve começar os estudos. Eu entendo como tudo o que eu falei até agora pode ser um desafio ou até uma barreira para você aprender a falar chinês. Porque eu sei bem como é a vontade de querer aprender uma língua nova, mas não sabe, não ter ideia de por onde começar.
ou até mesmo conseguir alguma conversação simples, mas não consegue ter uma compreensão completa do idioma como você queria. Então, se você já passou ou está passando por alguma dessas situações, então fica aqui comigo nesse vídeo, porque tudo o que eu vou te contar pode ser um divisor de águas da sua vida. E isso tudo parece bom demais para você? Se eu tivesse no teu lugar ouvindo tudo isso que eu estou falando, talvez eu também pensaria assim. Porque apesar de hoje, com mais de 17 anos de experiência como professora na sala de aula e como tradutora, mas eu já tive muita, mas muita dificuldade com o português quando eu me mudei para cá da China. Eu precisei encontrar um caminho, uma forma que realmente funcionasse, que realmente me desse resultado que eu buscava. Isso levou muito tempo. E no início eu me frustrei, eu fiquei brava, eu bati cabeça mesmo, até conseguir chegar numa forma de aprendizado que eu me adaptei melhor. E por isso que eu criei o canal, para eu poder ajudar o máximo de pessoas possível a aprender mandarim de uma forma muito simples, sem enrolação. Aqui eu compartilho muito do meu conhecimento de uma forma gratuita para ajudar você a alcançar os seus objetivos. Mesmo se estiver começando do absoluto zero ou já tem algum conhecimento inicial, mas precisa de ajuda para evoluir mais. Então se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho para você receber notificações, para você não perder nenhum vídeo. Temos vídeos novos toda semana. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Olá, eu sou a professora Chen Xiaofen. Eu ensino pessoas de todas as idades a aprender a falar mandarim do zero a avançado há mais de 16 anos. E também sou autora de livros didáticos de mandarim, livros de exercício, e eu também criei uma metodologia específica para quem fala português a aprender a falar mandarim, o idioma oficial da China. Eu já tive oportunidades de oferecer aulas de mandarim para as grandes empresas como Petrobras, Vale do Rio Doce, Varig, ONS, Amsterdam Sauer, etc. Já ajudei a Marinha Brasileira e até nas Olimpíadas com tradução. Eu já passei por muitas dificuldades tentando entender português, mas eu precisei compreender como os brasileiros pensam para poder aprender. E por isso que eu pude criar um sistema de ensino de mandarim que realmente funciona para quem fala português. Você deve estar pensando, para ela é muito fácil fazer tudo isso. Ou então, para quem já nasceu falando o idioma, é muito simples chegar aonde ela chegou. Então, deixa eu te contar a minha jornada de aprendizado de português, que você vai ver a minha história de aprender um idioma novo, pode ser bem parecida com a sua. Eu nasci na China e morei toda a minha infância e adolescência na China. Eu estudava por tempo integral, porque o ensino lá da China é assim. E cheguei a dormir até na escola, porque o ensino é muito completo. E me dedicava o máximo para ser a melhor aluna da turma, porque o meu maior sonho era me tornar uma professora. Só que um certo dia, meus pais chamaram eu e meus irmãos e deram a gente uma notícia de que a gente iria mudar para cá, no Brasil. Assim que chegamos aqui, eu comecei a trabalhar para ajudar a minha família. Eu trabalhei na pastelaria aqui no Rio de Janeiro, mas eu não conseguia entender nada que os clientes falavam. Eu só aprendia vocabulário muito básica, mas para desenvolver uma conversação eu não conseguia. Então comecei a prestar muita atenção para repetir as palavras que os clientes falavam. Prestava muita atenção na conversa, principalmente na pronúncia. E a gente não tinha condição de contratar uma professor particular porque a gente não tinha tempo para isso. Mesmo tendo passado um certo tempo aqui no Brasil, eu ainda tinha muita dificuldade para pronunciar certas letras, por exemplo, a letra R. E as pessoas riam muito de mim e isso me motivou ainda mais para treinar melhor ainda essa letra. Eu prestava muita atenção para ouvir como que as pessoas pronunciavam, pedia para que me ensinasse, e eu treinava
muito e eu queria saber falar português fluentemente, porque eu vi ali que eu podia ter uma chance de me tornar uma professora, né? Realizar o meu sonho de ensinar a minha língua materna para o povo brasileiro. Mas para isso eu não só precisava aprender a falar fluentemente português, porque não adianta você falar fluentemente e não saber como ensinar. Então eu precisei entender a lógica por trás da língua para entender muito bem, estudar muito bem a gramática portuguesa para poder explicar de uma forma efetiva para os meus alunos a entenderem o mandarim a ponto de saber diferenciar entre os dois idiomas. E para quem acha que chinês é difícil, é porque ainda não estudou os tempos verbais do português. Mas aos poucos, com o auxílio do trabalho na parceiraria, o meu português foi ficando cada vez melhor. Eu fui treinando mais e mais com os clientes e melhorando a minha conversação e aumentando o meu vocabulário. E no dia 11 de setembro de 2002, já fazia 2 anos desde a minha chegada no Brasil, eu vi aquele noticiário das Torres Gêmeas caindo. Eu pensava que era uma cena de filme. Eu já estava estudando muito tempo português e eu não entendia o que estava acontecendo. Então eu tomei a decisão de aprender português mais a sério, me dedicar de verdade, porque eu vi ali que eu teria um grande potencial para o meu futuro. Uma vez a decisão foi tomada de aprender de verdade, mas nem tudo foi acontecendo de uma forma mais rápida ou mais prática. Durante a minha jornada encontrei muitos entraves. Você precisa entender uma coisa, que em mandarim existem algumas regras gramaticais que eu posso contar até com os dedos da mão. Mas em português não, em português só de conjugação verbal já existem mais de 280 formas. Isso sem contar os verbos em irregulares e os artigos, os plurais, os gêneros. É uma loucura! Então eu espero que você entenda. Uma estrangeira vindo de uma língua com tão poucas regras gramaticais foi um choque quando percebi a complexibilidade do português e como eu iria conseguir aprender tudo isso. Confesso que não foi nada fácil para mim, eu questionei muito a minha própria capacidade, bati a cabeça achando que eu nunca iria conseguir aprender. Me peguei muitas vezes tendo que me encorajar para seguir em diante, para aprender português, porque eu sabia para o meu sonho se tornar realidade, eu precisava dominar aquilo. E aos poucos eu comecei a entender que para aprender um idioma precisa entender a cultura do povo e entender o raciocínio que as pessoas usam para se comunicar. E realmente comecei a entender português e as coisas começaram a se encaixar. Eu de alguma forma superei alguma barreira interior, um segredo de grandes linguistas e poliglotas. E tendo o domínio desse segredo, eu me senti capaz de ensinar português para minha família. E se eu quisesse, eu poderia deixar o trabalho da parceiraria e iria trabalhar aonde precisasse de alguém que aprendesse a falar mandarim. E logo em que eu comecei a distribuir o meu currículo, eu consegui grandes oportunidades que eu nunca conseguiria na China. Eu consegui trabalhar como intérprete e tradutora durante as Olimpíadas que ocorreram em Pequim e no Rio de Janeiro, né? Em Pequim em 2008 e no Rio de Janeiro em 2016. Trabalhei com os atletas e também obtive oportunidade de dar aula na Petrobras e outras grandes empresas, na Marinha do Brasil também como intérprete, enfim, muitas oportunidades. Só que conforme o meu horizonte ia se expandindo, eu pensava em todas essas pessoas que querem melhorar o seu currículo através do domínio do mandarim. Ficava com muita vontade em ajudar as pessoas que estão por aí perdidas sem saber qual rumo dar para sua carreira e também para as pessoas que sonham em dominar o mandarim. Vi que aliada à prática constante e à minha vontade, vi que eu conseguiria alcançar muito mais do que eu acreditava conseguir. E eu já me sentia preparada a ensinar mandarim para todos os brasileiros. Vi que para os brasileiros o ensino de mandarim precisa ser de uma forma totalmente diferente da forma tradicional, que essa forma tradicional fazia que o processo de aprendizado muito demorado e doloroso. E eu passei por isso e eu nunca iria querer os meus alunos enfrentassem as mesmas dificuldades. Eu sabia que as pessoas iriam desistir depois de alguns meses de prática com o método tradicional, achando que não são capazes.
Mas isso não é verdade. Português é muito mais difícil, cheio de regras complexas que interagem umas com outras. Eu ficava me perguntando por que os brasileiros têm medo de aprender um idioma que é muito mais simples do que a sua língua materna. Vi que eu precisaria desmistificar o mandarim para quem fala português, assim poderia ajudar a expandir o mundo dos meus alunos, ajudando-os a alcançar oportunidades incríveis como eu alcancei. Passei muito tempo desenvolvendo uma metodologia própria, levando em consideração a forma de raciocínio da língua portuguesa possui. Além de encorajar e motivar os meus alunos para que eles vissem que o mandarim na verdade é muito mais simples do que eles pensavam. Por isso, acabei criando uma metodologia própria que é o Baxi Hanyu, desenvolvida por mim especificamente para brasileiros e para quem fala português. Assim, hoje eu posso dizer que através do ensino dessa metodologia eu consegui ajudar centenas de pessoas ao redor do mundo a aprender mandarim com total compreensão. E é por isso que eu estou aqui hoje te contando tudo isso. Sei como é sair caçando conteúdo na internet em vários lugares, com várias pessoas diferentes e ter que aprender na prática para ver o que funciona ou não. Eu sei como é chato e frustrante, você gasta tempo, bate a cabeça e se desanimar e se sentindo que você estuda, não importa o quanto você se dedica e parece que você não sai do lugar. E pensar que talvez você não tenha dom para aprender. E deixa eu te contar uma coisa, não é sobre dom nenhum, é muita tentativa e muita frustração e muitos erros. E eu sei porque eu passei por tudo isso antes de desenvolver o meu próprio método e finalmente me permitiu a compreender tudo de uma forma simples com tudo que eu estudava. Foi assim que eu desenvolvi esse método para facilitar a vida de quem está começando a aprender chinês. Porque eu sei como é esse desafio de começar do zero uma língua nova e tentar acertar a pronúncia, a regra gramatical, o vocabulário. E como você pode ver, apesar de ter morado aqui no Brasil por muito tempo, eu tive muitas dificuldades em aprender português. Isso quer dizer que o tempo não significa resultado. Mas eu consegui vencer todas as barreiras, todos os desafios e acabei criando a minha própria metodologia, trazendo todas as práticas que eu experimentei para ajudar você a aprender mandarim. Claro, não poderia guardar essa metodologia só pra mim, né? Eu quero dividir os segredos para você aprender chinês e o que eu fiz para aprender português. E o que vai fazer você melhorar e muito a sua compreensão no mandarim de uma forma muito mais simples. Podendo trabalhar com o que gosta e ainda ser bem remunerado, se sentindo realizado com você mesmo e profissionalmente e ainda financeiramente. Se você gostou desse canal e você ainda quer mais conteúdo como esse para ter mais resultado no mandarim, eu desenvolvi um treinamento onde eu ensino através da minha metodologia exclusiva a Baxi Hanyu, desenvolvida para quem é brasileiro e para quem fala português, justamente para poder desenvolver as habilidades de compreensão no mandarim sem enrolação. Esse treinamento você vai aprender os ideogramas chineses de uma forma definitiva através da etimologia, onde eu conto a origem, a história, a evolução dos ideogramas. Você vai ter o passo a passo para você adquirir vocabulário e desenvolver conversação, para justamente você perder vergonha, para você usufruir o conteúdo que você vai aprender. Essas técnicas vão garantir a sua compreensão completa, que funciona para qualquer pessoa, de qualquer nível, qualquer idade, mesmo você começando ao absoluto zero ou até você já tem um pouco de conhecimento no mandarim, mas não conseguiu evoluir por conta própria. Também vou desvendar para você os tons corretos, os fonemas, os consoantes, as sílabas, para você perder o sotaque do português, para você poder comunicar com os chineses falando de uma forma natural, parecido com o chinês nativo. E em todos os módulos você vai ter treinamento de conversação diretamente comigo, para você colocar na prática todo o conteúdo adquirido, garantindo a sua evolução, permitindo que você realmente veja o seu progresso.
Eu vou te ensinar todos os conhecimentos essenciais para você ter o domínio completo do mandarim a ponto de você se tornar capacitado a passar nas provas de proficiência de chinês. Vou te ensinar o porquê usar os ideogramas e como você consegue identificar a lógica por trás de cada ideograma para você aprender definitivamente. E nós também vamos aperfeiçoar a arte de escrever ideogramas com pinyin, usando os dispositivos como tablet, celular, computador para você poder se comunicar através da escrita digital. Com essas aulas eu explico de uma forma clara e detalhada como trabalhar com os segredos do mandarim para você poder evoluir de verdade, sem enrolação. Você vai entender quais são os erros mais comuns que todas as pessoas cometem quando começam a aprender mandarim e vai evitar todos eles. Você vai ver que a cada lição são explorados diálogos, pronúncia, vocabulário, pontos gramaticais e conversação, sendo que todo esse processo é acompanhado por mim. Eu te auxilio a cada etapa que for avançando. A cada lição vai ter 7 videoaulas onde você vai aprender os diálogos, vocabulário, explicação gramatical, leitura, uma aula prática para você treinar a conversação e ainda vai ter aula de etimologia para você aprender ideogramas de uma forma definitiva. Além de tudo isso, ainda vai ter exercício de ideogramas para você treinar a sua caligrafia em papéis quadriculados. Vai ter exercício de audição e gramatical também. E eu apliquei aqui as melhores técnicas para trazer resultado mais rápido e mais eficiente para você. Você vai descobrir que a minha metodologia vai te levar a um novo nível de aprendizado de chinês. Esse treinamento é para qualquer pessoa que deseja aprender mandarim mesmo sem ter nenhum conhecimento prévio no chinês. Você vai aprender do zero até o HSK3. Vai conseguir aprender como se comunicar de forma integral em mandarim. Você vai ter a liberdade para organizar o seu tempo da melhor forma possível, porque você vai acompanhar o conteúdo quando for melhor para você. Vai ter acesso a toda a plataforma do curso e basta ter um dispositivo e internet para conferir todo o conteúdo do curso, porque o curso é 100% online. E se ficar com algumas dúvidas, você pode e deve repetir quantas vezes quiser as aulas, para relembrar as aulas e ir pegando o jeito. A melhor forma de aprender um idioma é pegar os diálogos ouvindo várias vezes, acompanhando a leitura em PDF. E mais, não são apenas as vídeos aulas, eu vou estar perto de você virtualmente através do nosso grupo VIP de estudos, exclusivo para os membros do nosso programa. E ainda vai aprender com mais de 400 aulas para ajudar a sua compreensão plena e completa no mandarim. Vai aprender de uma vez por todas como lidar com os ideogramas e se sentirá confiante para ler e escrever. Então, para começar é muito simples. Clique no link que está na descrição desse vídeo, aqui embaixo ou aqui no lateral, onde se diz auladechinês.com.br, e lá você vai poder conhecer todo o conteúdo que eu falei e vai ter todas as informações que você precisa saber para fazer a sua participação no programa. Pessoas de todos os lugares do mundo estão alcançando resultados incríveis e um nível excelente com esse treinamento de mandarim exclusivo, o Paxihai. Corra você também para participar, que as vagas são limitadas. Clique no link auladechinês.com.br e conheça o programa Paxihai. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber notificações de vídeos novos aqui no canal. 再见。